Bom, agora estamos oficialmente gravando. E, bom dia a todos os presentes. A gente agradece a presença de todo mundo para o retorno das atividades do TQCBR, agora na segunda metade de 2022. A gente vai manter a característica inicial do TQCBR com as atividades remotas. Por enquanto, a gente vai manter a mesma data, no mesmo horário, mas qualquer mudança de programação, de cronograma, a gente avisa a todos, né, por e-mail. Bom, hoje a gente tem a felicidade de receber o professor Nelson Braga, muito bem conhecido da comunidade. O professor Nelson, a gente está muito feliz de receber ele para esse seminário de retorno às atividades 2022. E o professor, ele tem a formação dele toda na UFRJ. Atualmente, ele é professor titular na UFRJ e também estava aqui agora comentando que é diretor do Instituto de Física na UFRJ. Ele também é membro do Comitê de Assessoramento do CNPq, revisor de inúmeras revistas científicas, né, relacionadas à área. E o professor Nelson, ele é reconhecidamente uma referência na área de física de partículas elementares, dualidade de teoria de cordas e teoria de calibre, fenomenologia de interações fortes e relacionado ao tema que a gente vai assistir aqui hoje, modelos holográficos da SQCD, transições de fase, confinamento e desconfinamento. Bom, hoje a gente está... A apresentação de hoje, o título é A Dissociação Térmica de Mesons Pesados do ponto de vista da entropia de configuração. A gente pede às pessoas que tiverem perguntas, se quiserem, podem abrir o microfone e fazer a pergunta, para poder ter uma interação um pouco maior. Mas se não se sentirem confortáveis, também fiquem à vontade para escrever no chat, a gente vai manter a gente vai acompanhar o chat e qualquer pergunta a gente decide se deixa para o final ou se faz durante a apresentação. Professor Nelson, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite e o tempo é todo teu, fique à vontade para passar a tua mensagem. Bom, eu é que agradeço muito esse convite, fico muito feliz de estar aqui podendo apresentar para tantos amigos, né, da nossa área, esse seminário. Gostaria de agradecer muito o Igor, o Rodrigo, o Antônio, não só pelo convite, mas eu gostaria de agradecer a vocês, parabenizar vocês por essa excelente iniciativa de criar este grupo, o TQCBR. Esse grupo tem sido um alento, né, nesses momentos que a gente tem passado de pandemia, né, de isolamento, momentos difíceis também em relação a outras questões, né, de financiamento da ciência. Essa iniciativa de vocês tem tido um papel muito positivo. Vocês estão de parabéns, eu penso assim e tenho certeza que toda a nossa comunidade também reconhece muito a importância do que vocês têm feito. Bom, eu coloquei esse título da dissociação térmica de mesons pesados do ponto de vista de entropia de configuração, para fazer um título mais compacto, mas vou passar por assuntos relacionados a isso, a modelagem por holografia de mesons pesados e também pela entropia de configuração. As coisas que eu vou contar aqui são fruto de trabalho com vários colaboradores, que eu coloquei abaixo, colegas, professores, alunos, ex-alunos, pós-doutorandos, né, com quem eu tive prazer aonde trabalhar. Eu queria primeiro passar uma visão geral muito simplificada sobre o tema, o que une, né, os assuntos sobre os quais eu vou falar. Por que nós trabalhamos nessas coisas que eu vou contar para vocês? Bom, a motivação principal é que existe um problema físico muito importante, muito interessante, que é que quando acontecem colisões de íons pesados, né, como dois núcleos de chumbo, né, em aceleradores de partículas em valores elevados de energia, percebe-se, né, de forma indireta,
a formação de um novo estado da matéria, chamado de plasma de quarks e gluons, que se comporta como um líquido perfeito, tem propriedades interessantíssimas, viscosidade baixíssima. Tá. Este é um fato, é um problema físico importante, de grande interesse, que se estuda por diversos meios, diversas técnicas. E o segundo fato é que mesons pesados são formados nesse tipo de colisão de íon pesado e eles nos dão informações sobre o plasma de quarks e gluons. Então, é importante compreender como é que mesons vetoriais pesados são formados por pares de quarks pesados, C barra, charme anti-charme, ou BB barra, bóton anti-bóton, ou beauty anti-beauty. Né? Nelson, Opa, pois não? desculpa, você não pôs os slides ainda, né? Não estão aparecendo? Estão, Não eu tá estou vendo o aparecendo, slide. não. Para mim está aparecendo também. Aparecendo? Ué, Tá, acho que Está escrito visão geral, problema físico importante, colisões de íons pesados, está aparecendo. está aparecendo? uhum. Para Ué, mim não está aparecendo, ok. Ué, o que pode estar vendo? Poxa, sem ver os slides fica complicado. Não, deve ser um problema no computador do Giorgio. Ele saiu, ele vai tentar entrar de novo. Os outros todos estão vendo? Estou vendo. Tudo ok. Sim, Todo mundo, tá todo bom, mundo confirmando aqui no chat. E É. professor? Todos estão confirmando, obrigado. Então deve ser um problema local, tomara que ele consiga resolver logo, né? O Giorgio voltou. Voltou? Jorge? Agora está aparecendo, tá tudo certo. Saí e voltei, está aparecendo. Não sei o que Ah, aconteceu. que bom, Jorge, obrigado. Sim. Que bom. Desculpa. Então, não, tranquilo, sem problema. Importante que todos possam acompanhar aqui, né? Então, existe esse problema físico importante, existe um estado da matéria que se forma nas colisões de íons pesados, que tem um comportamento muito interessante, e nestas colisões, tudo que a gente consegue de informação sobre esse plasma é a partir das partículas que são formadas, depois que o plasma já não existe mais, ele tem uma vida muito curta, né? E os mesons pesados eles dão informação importante. Bom, e existem várias maneiras de se estudar o plasma, de se estudar mesons pesados no plasma ou fora dele, né? E nos nossos trabalhos, nós usamos como ferramenta para descrever os mesons, né, tanto no vácuo quanto, principalmente, o nosso interesse principal é mesons dentro do plasma. São modelos holográficos, são modelos inspirados na teoria de cordas, na correspondência DSFT, e também usamos, mais recentemente, a técnica da entropia de configuração. Então, a visão geral do que eu vou falar é isso, e os trabalhos todos que a gente tem feito, quer dizer, a maior parte dos trabalhos se encaixa dentro dessa visão. Bom, como eu disse, né, colisões de íons pesados, você tem uma quantidade muito grande de quarks e gluons, né, que interagem e observa-se, através da observação dos produtos, né, das partículas que são produzidas, né, após essa colisão e chegam aos detetores, né, que foi formada uma forma de matéria que vive por um breve intervalo de tempo em um equilíbrio térmico, apesar do tempo ser curto, né? E que tem uma viscosidade muito baixa. Existem trabalhos bem conhecidos de Polykarst, Son-Starinets, Cotton, Son-Starinets, usando justamente holografia, correspondência DSFT, para explicar por que esta matéria tem esta viscosidade baixa. Quer dizer, o uso da correspondência DSFT tem se mostrado realmente uma ferramenta para entender vários aspectos da física hadrônica, em particular desta física do plasma de quarks e gluons. Agora, por que estudar mesons pesados no plasma? O motivo é que a proporção de mesons que é formada após uma colisão, ela é influenciada, né, pelas propriedades que este plasma teve, né? Então, eles podem servir para dar informação sobre como foi o plasma. Nós não conseguimos observar diretamente o plasma. Ele se forma, ele tem uma matéria desconfinada, interagindo fortemente, depois acontece um processo de hadronização
onde não há mais quarks e gluons quando as partículas chegam aos detetores, né? A proporção que está escrito aqui, né? A proporção de mesons pesados observados como produto de uma colisão, ela é influenciada pelas propriedades que o plasma teve, como temperatura, como a densidade do plasma, como a presença de campos magnéticos e também, algo que nós estudamos muito recentemente, ainda estamos agora trabalhando nisso, a rotação do plasma. E por que acontecem essas coisas todas? Retornando para essa figura, né? Quando eu tenho esses dois núcleos colidindo, quando eles têm uma colisão não frontal, você tem partículas com carga elétrica com velocidades muito elevadas que estão colidindo e tem, essa colisão não é frontal, né? Elas têm uma distância, né, entre elas. Isso gera, né, produz a formação de campos magnéticos intensos, algo que já é bastante estudado na literatura. Nós também temos trabalhos já mais antigos sobre isso, mas há um outro efeito também, quando você tem dois objetos colidindo numa colisão não central, em altíssimo momento linear, você vai formar também um plasma que vai ter um momento angular. Então, um outro objeto de interesse é estudar o efeito da rotação do plasma, que é algo que temos feito mais recentemente. Então, o nosso objetivo nesses trabalhos tem sido descrever a dissociação térmica de mesons pesados dentro do plasma, em particular, descrever como é que a temperatura, campo magnético, a densidade do plasma e momento angular, ou rotação, afetam a dissociação desses estados. Dissociação representa que você tem, quando você forma o plasma, inicialmente, após a colisão, você forma uma infinidade de partículas de hadrons, mas quando se atinge um estado que dura um intervalo de tempo um pouco maior de equilíbrio térmico, as partículas, os hadrons que são constituídos de quarks mais leves, eles se dissociam e formam esse plasma. No entanto, quarks mesons mais pesados, como esse CC barra charmônio e o DD barra chama, não, BB barra, desculpe, aqui não é DD barra, me enganei, isso é BB barra, ok? Bottom antibottom, tá? Eles têm uma interação forte, mais intensa, eles são mais resistentes ao processo de dissociação. Então, eles sobrevivem mais no plasma e podem sobreviver a temperaturas nas quais você já tem o plasma, já dissociou a matéria hadrônica constituída de quarks mais leves, mas tem ainda a permanência de estados ligados de quarks. Agora, se a temperatura vai subindo mais, eles também dissociam em um grau maior, se a densidade aumenta, se tem campo magnético, se o plasma está em rotação. Resultado, a gente, pensando de uma maneira muito simplificada, nós vemos os mesons pesados como se fosse um termômetro, né? Alguma coisa que entrou, esteve lá no plasma, e de acordo com a forma, a quantidade deles que chega nos detetores, você pode tirar uma informação de qual foi a temperatura do plasma. Informação indireta, como são todas as informações que nós temos sobre o plasma, todas elas são indiretas, né? Bom, o que é holografia? Falando de uma maneira muito simples, né? De onde vem esses modelos holográficos? Holografia vem da ideia da correspondência ADS-FT, que foi descoberta pelo Maldacena em 97, que, de uma maneira muito simplificada, ela estabelece uma equivalência entre dois tipos de teoria. Uma teoria de cordas, que teria, em um dos casos, 10 dimensões, e uma teoria de calibre em 4 dimensões. Né? E essa teoria de calibre em 4 dimensões, ela é uma teoria de Young-Mills, mas não é igual a QCD, ela é bem diferente da QCD, ela não tem parâmetros, ela não tem nenhum parâmetro de escala com dimensão, ela não tem... ela é supersimétrica, ela tem um número de cores muito grande, enfim, ela é uma teoria diferente, mas acredita-se, e há fortes indícios, que certas propriedades das teorias de Young-Mills
têm uma certa classe de universalidade, elas podem ser válidas para teorias de Yang-Mills diferentes, né? E, além disto, o que na prática nós fazemos é mudar a forma dessa correspondência, nos inspirar nessa correspondência, mas modificando, né, a sua forma original de maneira a achar uma coisa que não é mais uma equivalência exata, e sim um modelo fenomenológico para descrever algo mais próximo do que nós queremos, que é descrever propriedades da física do mundo real, das interações fortes. Tá? Bom, na prática a gente não usa teoria de cordas, e sim teorias de campo. Num espaço anti-de Sitter de 5 dimensões, esse espaço S5 que aparece aí, nos nossos modelos ele não desempenha papel em geral, porque ele está relacionado com a supersimetria. Esse espaço de anti-de Sitter, ele pode ser representado de várias maneiras, né? Dependendo da métrica que você usa, mas uma forma muito simples é vê-lo como um espaço de 5 dimensões, onde tem uma dimensão especial, que eu estou chamando de Z aqui. Se você andar ao longo dela, a métrica muda. Se você andar transversal, perpendicular a ela, nada, a métrica não muda, e você tem folhas, né, que serão como os passos de Minkowski, né? E essa coordenada Z, ela vai entre 0 e infinito, e a região Z, que a gente chama de fronteira, a gente pode modelar, ver a correspondência da SFT como sendo a teoria de calibre vivendo na fronteira desse espaço anti-de Sitter, e a teoria de cordas, ou uma teoria de gravitação, campos em espaço curvo, que é o que a gente usa, vivendo lá dentro, no que a gente chama de bulk, né, o miolo deste espaço. Tá? Bom, e aí, a partir dessa correspondência, surgiram muitos modelos, chamados modelos holográficos, que a gente basicamente pega o espaço de anti-de Sitter e modifica, coloca campos de fundo, coloca paredes, coloca, enfim, existe uma infinidade não, existem muitos modelos holográficos, né? Um dos primeiros, talvez, um dos primeiros modelos foi esse modelo Hardwall, né? A gente também fez algumas coisas relacionadas com Massive Blue Balls lá no nosso grupo, né? E uma coisa que é interessantíssima é que, para a gente tratar a teoria quântica de campos em temperatura finita, se eu quiser olhar uma teoria de calibre em temperatura finita, e é isso que eu quero fazer quando eu quero olhar para o plasma de quarks e gluons, que ele tem temperatura finita, o item percebeu que a correspondência da SFT poderia ser estendida, poderia ser elevada para um caso onde existe temperatura finita. E aí, em vez de aparecer o espaço de anti-de Sitter somente, aparece um buraco negro no espaço de anti-de Sitter, ou um buraco negro assintoticamente anti-de Sitter, e dessa forma a gente pode até descrever algo que é muito importante, que é uma transição que existe, né, nas interações fortes, entre uma fase em que você tem o plasma de quarks e gluons desconfinados, formando essa matéria, né, interessantíssima, e uma fase que seria com temperaturas mais baixas, onde você tem uma fase confinada, aí você tem os hadrons. E existe um processo, né, da gravitação, baseado numa análise semiclássica que o Hawking fez, Hawking-Page, né, que você pode modelar essa transição através disso, e a temperatura da teoria de calibre seria equivalente, seria igual à temperatura do próprio buraco negro. E essas ideias foram sendo estendidas depois dessa grande percepção que o item teve, para colocar buracos negros com carga para representar uma densidade no meio, buracos negros dentro de um fundo que tem campo magnético para representar campo magnético, e agora, mais recentemente, esse último retângulozinho é um trabalho que a gente fez esse ano, né, que é para representar um plasma em rotação. A gente fez uma transformação de coordenadas representando uma rotação de um meio, e com isso partimos para ver um buraco negro, um plasma de quarks e gluons em rotação, com momento angular. Bom, nós usamos um modelo
para representar esses mesons pesados, né? Já tivemos modelos anteriores que foram evoluindo, né? E esse modelo holográfico ele é feito partindo primeiro dos dados que nós temos para mesons pesados, né? Que são a massa deles e constante de decaimento. A constante de decaimento é muito importante também nessa modelagem. E nós temos uma coisa interessante de trabalhar com mesons pesados, é que nós temos dados para eles, vindo do PDG, essa tabela veio do PDG, né? E com muita precisão, né? O que, de certa forma, é um desafio para quem faz modelagem, né? Porque se você tem dados tão precisos, seu modelo teria que se encaixar nesses resultados, o que, em termos de uma modelagem fenomenológica muito simplificada, como nós fazemos, é algo muito complexo, né? Quando a gente faz contas que a gente não tem que comparar com nada, né? O nosso resultado fica mais fácil de estar sempre certo, né? Quando nós temos resultados muito precisos, né, do que é a massa de uma partícula, as nossas modelagens, dificilmente elas vão dar resultados tão corretos, né, digamos, tão consistentes com os experimentais, já que é uma modelagem simplista. Por outro lado, essas modelagens elas fornecem uma informação muito interessante de um comportamento, pelo menos, né, qualitativo sobre o comportamento térmico dessas partículas. Bom, constante de decaimento é uma quantidade definida, né, como associada ao decaimento de um hadron em partículas que não são mais hadron. Então, hadron de um certo nível de excitação decaindo no vácuo hadrônico. Seria um meson pesado decaindo em mi mais, mi menos, é mais, é menos, leptons, né? Então, não tem mais hadron no estado final. Bom, e por botomônio também, a gente tem esses dados aí. E um problema que nós percebemos quando começamos a trabalhar com mesons pesados, já tem mais tempo, né? Trabalhos já feitos há um tempo maior, quando começamos a trabalhar nesse assunto, é que os modelos holográficos que nós encontramos, né, que existiam na literatura, mais conhecidos, Hardwall, Softwall, Sakai Sugimoto, todos eles davam constante de decaimento que tinha um comportamento diferente daquele que vem das observações experimentais, onde essas constantes diminuem de valor, enquanto que os modelos davam ou as constantes de decaimento ficando constantes ou aumentando com o valor, né? Então, partimos para a construção de um outro modelo. Agora, como é que se calcula, né? Pergunta para a pessoa que não está familiarizada com esse modelo holográfico, como é que a gente calcula, usando o modelo holográfico, massa e constante de decaimento? Como se calcula isso? Tem modelo holográfico eu tenho lá um campo no espaço curvo e tal. A gente calcula da seguinte forma, a gente usa essa relação de que a função de correlação de dois operadores, né, que representem os mesons, ela pode ser, função de dois pontos, ela pode ser escrita. Eu estou pensando numa teoria que é uma teoria que não é de uma partícula de fato elementar, né? Se eu estiver descrevendo uma partícula elementar, eu vou calcular o propagador, por exemplo, de um elétron, né? Eu vou encontrar um propagador que vai ter, no espaço de momento, 1 sobre P2 menos M2, mais um I epsilon, aquele inverso do propagador. O propagador tem essa condição de camada de massa e tal, enfim, embaixo. Só que aqui eu tenho uma situação que eu tenho operadores que representam o meson. O meson não é uma partícula elementar, eu tenho uma teoria efetiva, e o meson, o mesmo botomônio, ele pode estar no primeiro nível de excitação, o nível fundamental, ou no nível excitado n igual a 1, n igual a 2. O mesmo meson, o mesmo par CC barra, ele pode formar diferentes níveis. Então, em vez de eu ter algo como um propagador, que é uma função que tem apenas esse inverso, né, do propagador, 1 sobre P2 menos M2, essa função de dois pontos, para a gente, ela tem um somatório sobre os níveis excitados. Então, para um campo efetivo que representa uma partícula que tem diferentes níveis de excitação, que a gente chama de excitação radial, eu tenho um somatório sobre esses objetos aqui.
que eu não tenho quando eu tenho um campo associado a uma partícula fundamental, como um elétron, que não tem níveis excitados, né? Não tem elétron excitado, só tem elétron, né? O meson não. Pois bem, isso é a forma, né, efetiva que deve ter um campo que representa uma partícula que tem, na verdade, uma família de estados excitados. E esse lado esquerdo seria um produto de dois operadores, né, uma função de correlação de dois pontos. E esse objeto aqui é que a gente tem um tipo de prescrição, que eu não vou ficar dando detalhes para não tornar tudo muito técnico, né, mas um tipo de prescrição que nos permite calcular isto. Então, a dualidade que nós assumimos, né, consideramos válida, porque nós não estamos lidando com uma dualidade exata, como a DSFT, e sim com uma modelagem. Mas a nossa modelagem holográfica nos permite calcular o lado esquerdo. Aí a gente procura onde é que tem polos no espaço de momento. No lugar que tiver polo, tem esse menos P2, menos M2, né? O lugar que tiver um polo vai ter uma massa. E o coeficiente estiver em cima da fração vai me dar constante de decaimento. Então, é a forma que a gente tem de descobrir massas e constante de decaimento. E o modelo holográfico que a gente segue para fazer, então, essa descrição de mesons, é um modelo que foi construído, né, na base da nossa observação da fenomenologia. Mesons pesados, eles têm um comportamento, né, diferente dos mesons leves. Eles têm quarks muito pesados, então a massa deles ela tem uma parte, né, considerável que vem da massa dos quarks, além de ter outra parte muito grande que vem da própria interação forte. É diferente, por exemplo, de um próton, onde a massa de um próton ela vem praticamente toda da massa da interação forte, né, e não da massa daqueles quarks U e D, que são massas desprezíveis, né? No caso de um meson pesado, não, a massa do quark C não é desprezível. A massa do quark B não é desprezível. Então, analisando isso e também a constante de decaimento, nós criamos esse modelo, né, com essa forma, que é uma variação de um modelo antigo, que era um modelo Softwall, né, que tem um campo, esse FMNFM, né, esse campo V, que é um campo vetorial que representa a corrente JMI associada a um meson. E esse K2Z2, esse fator, esse φ, aliás, este φ aqui está com uma letra diferente, mas ele é igual a este φ. Eu tenho uma integral de ação onde eu boto um background, um fundo com este campo φ, que é este daqui, que tem uma parte que é uma parte já muito conhecida por quem estuda modelos holográficos, correspondente ao Softwall, e uma correção que nós fizemos para conseguir, né, reproduzir esse comportamento das massas dos mesons pesados e também o comportamento das constantes de decaimento. E aí nós temos, então, um modelo que ele vai carregar 3 parâmetros, e nós temos uma interpretação física para estes 3 parâmetros. A interpretação é baseada na nossa observação da física que se envolve, né, quando se trata um meson pesado. O meson pesado ele tem um quark pesadão lá dentro. Esse valor dessa massa desse quark tem que ser uma das informações que tem que entrar no modelo, um input. Outra informação é a intensidade da interação forte, que é representada por uma quantidade que a gente chama de string tension. Mas tem outra coisa, porque esse meson ele tem decaimentos não hadrônicos, em que a massa dele toda, né, se transforma num par de míons, de elétrons, de leptons, e, portanto, essas partículas têm a massa tão pequena que é uma variação abrupta de massa, e esse elemento de matriz dessa transição é que entra na definição da constante de decaimento. E aí, por isso aqui, a gente tem um terceiro parâmetro associado a isso. Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está todo mundo ouvindo bem o que eu estou falando? Tá bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, para mim é tranquilo, qualquer coisa, tá bom? Pode... Acho que estamos ouvindo bem, sim. Estão ouvindo, né? Ótimo, beleza. Obrigado. Bom, com esse tipo de modelagem que nós fizemos, nós conseguimos um sucesso muito grande na reprodução
das constantes de decaimento dos mesons. Né? Essa tabela mostra os resultados. Né? E não tão bom assim para as massas, mas um ajuste bem razoável para as massas e muito bom para as constantes de decaimento que nós observamos, né? Através de muitas tentativas, né? Que é fundamental para representar o comportamento térmico, né? No meio. E aí, bom, para colocar temperatura finita, o que a gente faz? A gente pega esse espaço antes de Sitter, que era um R2 sobre Z2, DT2, DZ2 e tal, e coloca aqui esse fator de Schwarzschild, né? Fator tipo Schwarzschild. Aqui a gente está colocando também com temperatura finita e densidade finita. E aí, para esse caso de densidade finita, existe uma relação entre temperatura e posição do horizonte que é diferente daquela quando não tem densidade. Então, pegando um campo que vem da solução daquela integral de ação que eu coloquei, eu vou retornar aqui, né, que é esta integral de ação. Aqui eu tenho uma métrica G. Aqui dentro eu também tenho uma métrica, esses Fs com índices e níveis diferentes, também tem uma métrica embutida. Usando uma métrica de anti-de Sitter, eu calculo os mesons no vácuo, sem temperatura. Usando uma métrica destas, eu represento, melhor dizendo, os mesons dentro de um meio com temperatura, com densidade, ou, usando esta métrica, com também campo magnético. E, através disso, a gente encontra as funções espectrais. Bom, neste ponto, vale a pena eu explicar o que é uma função espectral. Uma função espectral é o seguinte: eu represento aqui, no meu eixo vertical, uma probabilidade, uma amplitude de encontrar uma partícula dentro de com uma certa energia dentro de um meio. E aqui nesse eixo horizontal está a energia. Então, quando eu tenho este pico azul acentuado, significa que se eu fizer uma observação dentro deste meio térmico, eu tenho uma probabilidade grande de encontrar uma partícula com esta energia aqui, né? E este gráfico, este azul, se eu tiver a temperatura de 150 MeV. A linha laranja, que é um pico mais baixo e mais alargado, corresponde a uma temperatura maior, 300 MeV. E o verde, que já está bem mais baixo e largo, é a temperatura de 450. E o outro, que quase não tem pico, né, esse de baixo, né, ele corresponde a uma temperatura mais elevada. O que significa isso? Bom, se eu for para o caso extremo, se eu tiver temperatura zero, o meson tem uma massa e ponto final. Se você for procurar meson, você só vai encontrar meson com a massa que o meson tem, que é aquela que está lá naquela tabela. Se você colocar ele num meio térmico, ele se comporta de maneira diferente. Ele ganha uma massa que é uma massa térmica. Então, a massa dele, em vez de ter um valor bem definido, ela fica numa faixa, né? E, aumentando muito a temperatura, ele vai alargando, né, esse pico, representando uma dissociação dele no meio. E quando não tiver mais pico nenhum, significa que eu não vou mais encontrar meson nenhum. Então, o estado, que a gente chama de quase-estado, por causa dessa situação de estar num meio com temperatura, enfim, o quase-estado desaparece. Então, o que nós estudamos é este processo de você aumentando a temperatura, ou aumentando o campo magnético, ou aumentando a densidade, ou botando o meio em rotação, como é que se comportam os mesons? Em que temperatura que você não acha mais um meson vetorial? Qual é o efeito disso? E a função espectral é que representa isso. Essa de cima é do charmônio. O charmônio, em temperaturas mesmo baixas, ele se dissocia, né? Aqui eu só vejo um pico e tem aqui um negócio pequenininho que seria o segundo pico. Por quê? Porque o charmônio se dissocia em temperaturas logo acima, um pouco acima da temperatura em que se forma o plasma.
O botomônio é mais interessante porque ele resiste mais, digamos assim, à dissociação. Então, essa linha azul, aqui tem um pico muito agudo, que a gente quase nem vê, porque ele está tão vertical. Aqui tem um segundo, aqui tem um terceiro. Então, em 150 MeV, eu tenho 3 estados do botomônio ainda que eu posso encontrar no plasma, porque eles não se dissociaram. Quer dizer, esse terceiro tem uma dissociação parcial, né? Ele não é um pico totalmente agudo. A largura desse pico tem a ver com o grau de dissociação e a altura vai diminuindo à medida que eu dissocio. Então, as coisas que nós buscamos são essas funções espectrais para ver em que temperatura que o botomônio vai desaparecer. E aí, se eu tiver uma colisão que eu não vejo botomônio, é porque eu atingi aquela temperatura ou aquela densidade, enfim, aí a gente tem que relacionar com outras informações sobre o plasma, né? Aqui eu tenho também, mais uma vez, uma função espectral, né, para o charmônio, com coisa um pouco mais de detalhe, né? E eu vejo que, à medida que a temperatura aumenta, a massa varia um pouco, né? O centro de onde fica a massa, eu tenho uma largura térmica, né, desse pico, né? E eu vou tendo um achatamento de tal forma que chega a uma temperatura que ele desaparece, né? E tem gráficos semelhantes para a densidade. Bom, os gráficos são todos coisas desse tipo. Também analisamos o efeito de campo magnético. Aqui nesse gráfico eu estou mostrando essa função espectral com uma temperatura de 300 MeV, e o primeiro gráfico, esse daqui, eu não tenho campo magnético, eu tenho um meio térmico a 300 MeV. Aí eu tenho esse pico acentuado. Aí eu ligo um campo magnético, aí, bom, aqui nem dá para ver tanto, que a diminuição foi pequena, mas depois aumentando mais o campo, o pico diminui. E aí eu aumento mais ainda o campo magnético, o pico diminui. Ou seja, um campo magnético presente no meio, ele provoca dissociação também. E isso é importante, porque, como eu comentei antes, como esses íons têm carga elétrica, e a carga elétrica deles é pequena, né? Mas eles têm velocidades altíssimas, eles vão formar um momento magnético elevado. O campo elétrico seria pequeno, porque ele é só, não varia. Bom, tem variações outras, mas, enfim, na primeira aproximação, o campo magnético é que é relevante por causa da dependência que ele tem, né, na velocidade que as partículas têm, que é muito elevada. E esse campo magnético também influencia o processo de dissociação. E esse tipo de análise a gente faz para efeito de temperatura, para efeito de densidade, campo magnético, e agora estamos também olhando a questão da rotação. Para o botomônio também temos aqui uma análise já com uma temperatura mais elevada, 300 MeV. Vemos como é que aqui eu tenho campo magnético 0, aqui 0,25, aqui 0,50, aqui 1. O pico diminuiu de altura e alargou, o que significa que o botomônio, esse estado do botomônio, sofreu um processo, né, de dissociação mais intensa pela presença do campo magnético. Isso, então, pode nos dar informações sobre a existência, a formação de um campo magnético, né? Agora, o que nós temos de mais novo, que é um trabalho deste ano, né, que a gente fez, está publicado esse ano, que é que a gente partiu para analisar o efeito da rotação de um plasma. Pelo mesmo motivo do campo magnético, né? Você tendo a colisão de 2 íons, quando ela não é central, né, você tem 2 partículas que vão ter um momento angular. Se elas estivessem na mesma, o centro de massa na mesma linha, o momento angular total seria nulo, em princípio, né? Mas quando isso não acontece, não é nulo, né? Nós fizemos uma modelagem simplista, tão simplista quanto a que é feita para o campo magnético. Eu digo que é simplista porque quando você tem íons colididos, eles sofrem contração de Lorentz. Então você não tem 2 bolas, 2 esferas colididas, e sim 2 pizzas, né? Eles são achatados, contraídos na direção do movimento, né? E aí quando eles batem, tem 2 pizzas batendo e rodando. Então a velocidade de rotação não é uniforme, todo mundo não gira na mesma velocidade. E a gente fez uma aproximação de olhar um plasma onde todo mundo gira com a mesma velocidade para ter um primeiro estudo sobre o efeito da rotação. Isso pode parecer uma aproximação forçada, exagerada, mas é exatamente o que se faz com o campo magnético.
Até onde eu sei, todos os trabalhos feitos com efeito de campo magnético sobre o plasma são feitos com campo uniforme, que é claro que quando também você tem colisão de íons, o campo magnético gerado não é uniforme, mas a informação obtida estudando campo uniforme é importantíssima. Seguimos a mesma abordagem estudando rotação. Aí, pensando, como é que a gente faz para estudar a rotação nessa aproximação de rotação uniforme? Nós começamos pegando um espaço um pouquinho diferente. Em vez de ser um anti-de Sitter comum, que tem uma seção transversal com 3 coordenadas espaciais, nós colocamos coordenadas cilíndricas. Então, isso que nós estamos representando aqui é um anti-de Sitter que, na verdade, uma parte dele é uma casca de um cilindro, não é um cilindro maciço, é uma casca de um cilindro. E aí a gente vai girar esse cilindro em torno do eixo dele. Com isso, a superfície do cilindro gira toda com a mesma velocidade. Aí nós conseguimos uma rotação uniforme, que é a coisa que a gente trata com mais simplicidade. Fizemos isso, né, no espaço de anti-de Sitter e também no buraco negro, né, com uma fronteira e um horizonte cilíndricos, né? A geometria cilíndrica está nas coordenadas perpendiculares à coordenada Z. Né? É um hipercilindro, né? Ele tem 2 outras coordenadas, esse x1 e x2. Né? É um cilindro que tem, na verdade, como se fosse um cilindro com 2 eixos, né? Mas é um cilindro. É algo bastante simples. E, a partir daí, a gente fez uma transformação de coordenadas, né? Uma rotação representado por uma transformação que é um primo da transformação de Lorentz. Não é uma transformação de Lorentz, porque transformação de Lorentz você faz um boost, né, com a mesma velocidade de todos os pontos. Ele não está fazendo isso. Ele tem um cilindro e cada ponto do cilindro ele faz como se fosse um boost local, né, que cada um vai andar com uma velocidade que tem o mesmo módulo, mas não tem a mesma direção. Quando um cilindro gira, né, vai girar com uma rotação uniforme, cada ponto tem a velocidade do mesmo módulo, mas uma direção, né, que varia continuamente. Então, a gente fez uma transformação dessa, essa transformação é uma transformação geral de coordenada, não altera equações de Einstein, eu continuo com o meu espaço de anti-de Sitter com sua característica, mas a métrica muda. A métrica muda. E aí, não vou dar os detalhes, mas pegando essa nova métrica, a gente pode analisar a transição confinamento-desconfinamento, como é feito, né? Já foi feito antes, sem rotação, e procurar onde é que acontece a transição de Hawking-Page, que é a transição confinamento-desconfinamento, e comparar isso, né? Essa transição, a transição de Hawking-Page, nesse caso, o item que descobriu, é que você tem uma variação, né, das integrais de ação de um buraco negro e de um anti-de Sitter sem buraco negro. E aí, dependendo da temperatura, você tem um ponto onde as integrais de ação ficam iguais, e aí tem um ponto onde é mais provável você ter o buraco negro, uma região de temperaturas superiores e uma região de temperaturas inferiores, onde você teria menos probabilidade de ter o buraco negro, seria a fase confinada. E onde tem probabilidade de ter o buraco negro é uma fase desconfinada. E aí, este ponto onde acontece a transição, a temperatura de transição de Hawking-Page, equivale, em termos da teoria de calibre, à transição confinamento-desconfinamento. E aí nós vamos ver o que acontece quando eu faço o mesmo tipo de conta, só que com a métrica representando a rotação. Okay? Bom, mas para fazer esse tipo de conta de transição, eu tenho que usar um modelo, que na correspondência DSFT não tem essa transição de Hawking-Page, se você estiver usando as coordenadas que a gente usa, uma fronteira plana e tal. E aí, usando modelo soft-wall e hard-wall, nós descobrimos o seguinte: essa linha aqui de cima, o modelo soft-wall, esse é o hard-wall, eles diferem, né, em previsão de temperatura de transição. Tá? Então, esse ponto inicial. Agora, variando, esse eixo vertical é o valor da temperatura onde acontece a transição, tá? E medido de uma certa maneira. E o eixo horizontal é a velocidade angular de rotação, que é a velocidade de rotação, que é a velocidade angular ômega vezes o raio, né, de rotação L, uma velocidade. E a gente descobriu que essa temperatura, por essa modelagem, ela vai tendendo a zero quando ômega L
vai para 1. Ômega L para 1 é você ter as partículas girando na velocidade da luz, então você não vai chegar naquele ponto, pode se aproximar dele. Tá? E aí você teria, então, uma diminuição da temperatura de transição, né? Confinamento, pelo efeito da rotação. Isso é um resultado novo, né? Que a gente conseguiu dentro dessa modelagem que é bastante simplificada. Agora eu queria comentar sobre a entropia de configuração com uma ênfase num resultado novo que a gente obteve, que é algo que eu não tinha visto nada parecido e quero realmente contar, que é algo que nos deixou bem empolgados, né? Nos pareceu algo novo. Bom, a entropia de configuração é uma quantidade que você calcula inspirado na entropia de informação de Shannon, né? Que para variáveis que têm certa probabilidade PN de ser encontrado um resultado, um determinado resultado, você define essa soma, né? E isso representa, se você estiver olhando um sistema como, por exemplo, memória de um computador e tal, você vê qual é a quantidade de armazenamento de informação que você pode ter. E, no caso da entropia de configuração, você procura algo análogo, você pega uma quantidade que, por analogia com a probabilidade é uma coisa que tem que somar 1. Se você somar todas as probabilidades de dar algum resultado, tem que dar 1, porque vai ter que dar algum resultado. E aí o análogo que a gente faz é definir uma quantidade, um ρ, que seria uma quantidade quadrada integrável, que geralmente a gente usa a densidade de energia de um sistema localizado. Esse ρ seria uma densidade de energia em geral, né? E aí a gente faz a transformada de Fourier dele. E aí, trabalhando com essa quantidade, chamada de Fourier, a gente define uma fração modal, que é simplesmente uma forma de normalizar, que pode ser definida de maneiras diferentes, pode ser definida como essa transformada de Fourier, aqui não deveria ter o tio, dividido pelo módulo, a integral dele é o módulo ao quadrado, ou pelo valor máximo ao quadrado, por questões técnicas. E a entropia de configuração, que às vezes se chama essa forma de Differential Configuration Entropy, né, o DCE, é definida dessa forma. Essa quantidade, ela tem se provado uma quantidade interessantíssima, porque a gente vê na literatura uma quantidade enorme de trabalhos, diversos autores, onde esta quantidade, aplicada a sistemas dos mais diversos possíveis, ela sempre ela tem um comportamento que ela cresce quando o sistema se torna mais instável, quando ele perde a estabilidade. Então, a estabilidade, ou às vezes a abundância de uma partícula, um estado em relação a outros, sempre o aumento disso representa um aumento de instabilidade, quanto maior, mais instável, ou uma diminuição, né, na abundância, na frequência de encontro de um certo estado, né? Isso tem se mostrado uma coisa bem geral. Bom, tem detalhe técnico que eu vou só mencionar. Para calcular a densidade de energia, no nosso caso, a gente usa uma coisa que são os modos quase normais, que são soluções de campo que representam os mesos. Eu quero calcular a entropia de configuração de um meso, eu tenho que representar o meso. Eu represento o meso por um campo lá no espaço de De Sitter, um buraco negro, seja lá o que for, e calcula a densidade de energia usando a forma que a gente tem para a densidade de energia na relatividade geral. Pronto, tá? Bom, vou pular esses modos quase normais. E aí o tipo de exemplo que a gente obtém, né, e que já aparece em vários trabalhos que a gente andou fazendo aí, com outros colaboradores, é que, bom, se você aumenta a temperatura de um estado charmônio, isso aqui é um gráfico da entropia de configuração do charmônio em função da temperatura. Se você aumenta a temperatura, o charmônio a entropia aumenta. E a gente sabe que o charmônio, aumentando a temperatura, ele tem mais tendência de dissociar, então ele fica mais instável. Então, a entropia de configuração, por esse tipo de resultado, e a gente obteve isso para variação com temperatura, com campo magnético, densidade. Quando você aumenta um parâmetro que faz ele dissociar mais, a entropia dele aumenta. Bom, até aí, ok, consistente. Só que esse ano a gente descobriu uma coisa diferente, instigados, né, ou provocados por um referee muito bom, que a gente tinha feito um trabalho, né,
esse trabalho que está aqui, que na versão original a gente tinha estudado o efeito do campo magnético na entropia de configuração e tínhamos achado uma forma de calcular a entropia de configuração que nos pareceu adequada e que a entropia ia aumentando com o campo magnético. E o Heffery nos colocou uma pergunta interessantíssima e fundamental. É a seguinte: existe um certo valor de campo magnético, existe um certo valor de temperatura que vai fazer com que o meson desapareça. Ele dissocia completamente, ele deixa de existir. E a entropia de configuração tinha que enxergar isso. E os resultados que a gente tinha até esse momento não mostravam isso. Porque a entropia aumentando, tá, vai ficando mais instável, mais instável, mais instável. Mas quando é que ele desaparece? O desaparecimento, a dissociação completa, é um fenômeno físico que não estava marcado. E aí percebeu-se o Ian Ferreira, que na época estava passando no mestrado doutorado, está fazendo doutorado sob minha orientação, ele percebeu uma coisa interessantíssima. Ele viu que a densidade de energia do botomônio tem um fator, né, que este fator aqui que aparece na frente, que o Ian percebeu que podia escrever a densidade de uma forma, né, com uma série de potência com um certo fator, ele percebeu que havia um fator que diverge quando a parte imaginária da frequência dos modos normais. O que é parte imaginária da frequência dos modos normais? Simplesmente uma parte da solução daquele campo que representa o grau de dissociação, a largura do pico, né? Uma quantidade que aparece na nossa conta. Ele diverge para certos valores. E aí, a primeira ideia que nós tivemos foi tirar esse fator divergente, porque a gente sempre pensava que a entropia de configuração tem que ser definida com uma quantidade quadrada integrável. Se eu pegar uma função singular, ela não tem quadrado integral, como é que eu vou definir se é a entropia? A gente tirou esse fator e definiu uma outra quantidade, mas aí ficamos achando um resultado em que a entropia de configuração ela ia aumentando, mas cadê? Onde é que se dissocia completamente? Diante da provocação que recebemos do Heffery, a gente partiu para outra coisa. A gente partiu para pegar essa expressão aqui, não tirar esse fator singular e olhar onde é que esse fator fica singular. Aí a gente viu o seguinte: a gente achou esse gráfico, está no artigo como saiu publicado, na versão que a gente reviu, incorporando esse aprendizado. A gente viu o seguinte: se eu pegar essa linha aqui, que está com essas bolinhas meio marrons aqui, eu vejo que isto aqui é o valor da entropia de configuração em função da temperatura. Para este cara n igual a 1, que é bem ilustrativo, a entropia de configuração, quando a temperatura baixa, ela está aqui embaixo, ela vai indo. Aí ela chega perto deste ponto onde tem essa linha vertical, ela explode, ela vai subindo, puff, tá? No modo fundamental, isso acontece só em valores mais altos. Esses modos são os diversos estados excitados do botomônio. No modo n igual a 2, ela vai explodir, né, ficar singular aqui, nessa região, com temperatura menor ainda. E aqui, uma temperatura menor. E essa singularidade que a gente estava evitando inicialmente, ela mostra justamente aquilo que estava nos faltando, que a gente não tinha visto isso em estudo de entropia de configuração, que é mostrar o sistema desaparecendo. A partícula some, ela dissocia a entropia de configuração, que representa a instabilidade, ela explode. Por quê? Porque é a instabilidade total, né? Sumiu. E aí percebemos que os valores, é importante comparar valores. Os valores em que acontece essa explosão, essa singularidade, eles batem em ordem de grandeza, modelo aproximado, com aquelas temperaturas em que a gente, pela função espectral, né, a gente aí comparou as funções espectrais e tal, com as temperaturas nas quais o pico some. O pico some, a partícula sumiu, quase a partícula sumiu, e a entropia de configuração explodiu. Né? Por quê? Porque seria instabilidade infinita, porque não tem mais. Né? Isso, para checar isso também, fizemos esse plot desse fator, que é o fator singular, em função da temperatura, e vimos essa linha. Esse fator aqui é um fator que tem que valer 1 quando fica instável. Então, essa linha do 1 mostra em que valores fica instável. E aí, onde corta, isso aqui é uma temperatura, o valor do fator que leva a uma singularidade em função da temperatura. E o ponto onde isso corta, as temperaturas onde fica singular, correspondem justamente às temperaturas onde ocorre a singularidade. E a mesma coisa aconteceu para o campo magnético. O campo magnético,
a gente aumentando o campo magnético, os estados aqui a gente fez para um estado só, com duas polarizações, né, diferentes. Mas você também tem uma entropia de configuração que explode para um certo valor de campo magnético. Resultado, né, nós conseguimos, né, descobrir que era aqui uma coisa que eu não tenho familiaridade com exemplos desse tipo, em que a gente define uma entropia de configuração que ela não é definida por exemplo, nesse caso, ela não é definida para qualquer valor de campo magnético, mas ela é definida nos valores de campo magnético que existem, nos quais a partícula existe fisicamente. E não é definida naquela região onde ela explode, onde a partícula não existe mais, porque ela, né, sumiu, e isso refletiria uma instabilidade total. Bom, a conclusão do que eu queria dizer, né, é que, primeiro, é possível descrever a dissociação de mesons pesados no plasma em função da temperatura, da densidade, dos campos magnéticos, da rotação. Bom, meson em rotação a gente ainda está estudando, né? O Ian está trabalhando nesse problema. E, bom, modelos holográficos também descrevem a variação da temperatura de desconfinamento com a velocidade de rotação, como eu mostrei. E, bom, a entropia de configuração, ela mede a estabilidade de um sistema, quanto maior, mais instável. Mas o que eu acho mais interessante, que eu estou mais mobilizado nesse momento também, é que a gente encontrou um resultado, né, diferente, que eu sempre pensei que para definir a entropia de configuração tem que pegar uma função de quadrado integrável e ponto, beleza. Só que encontramos essa situação de uma função, uma entropia que diverge, mas que ela diverge onde a partícula não existe mais. Então aparece essa situação diferente, né, de que a gente tem um parâmetro, a temperatura, o campo magnético, a partícula não existe para qualquer temperatura. Então, a entropia tem que ser definida na região de temperatura onde a partícula existe. O fato dela divergir no momento que a partícula deixa de existir não é um problema, é uma solução. É a entropia dizendo para a gente, a partícula sumiu, dissociou. Era este o tipo de recado que eu queria dar. Oi. Então, bom, muito obrigado novamente pelo convite. Oi, Nelson. Bom, a gente que agradece muito e eu vou pedir agora para que as pessoas abram o microfone para a gente poder agradecer devidamente a esse seminário muito bom. Por favor. Nelson, eu vou abrir agora então para as perguntas. No chat eu não vi. Então, vou deixar agora um tempo para as pessoas ficarem à vontade para abrir o microfone e fazerem a pergunta. Tudo bem? Ótimo. O Jorge, eu acho que vou ouvir, bom, talvez mais, não sei. Ah, sim. Bom, Jorge, por favor, ele está com a mãozinha levantada, Caimã também, e o Rodrigo. O spin do seu quark, você tem spin 1, em algum sentido? Sim, deixa eu... Opa. Esse campo vetorial aqui que está representando o meson. Sim, e tem inclusive, Jorge, a questão, a gente estuda, quando estuda campo magnético, a gente considera o campo na direção da polarização ou perpendicular à polarização, transverso ou paralelo à polarização. Não, mas eu estava perguntando sobre a rotação, na verdade. Mas é análogo, tem uma analogia, porque se você tem um ângulo entre a rotação, você pode gerar estados mínimos. Você pode construir a matriz da densidade você pode construir a matriz da densidade no espaço do spin? Já que você falou da entropia. Ou é um sistema clássico, praticamente? É um sistema clássico. Esse nosso sistema da dualidade é um sistema clássico. Sim. É um sistema...
porque o spin do J-Psi respeito ao reaction plane foi medido. Em teoria, todos os componentes da matriz, a matriz quântica é 3x3. A matriz quântica é 3x3. Em teoria, você pode medir todos os três os componentes. Isso ainda não foi feito, mas... Interessante. Todos os... não são 3, são 7, eu acho. Não, são 5. Mas em todo canto, se você tem uma matriz com estado mixto, você tem todos os componentes. A causa do fato que o decaimento é um P-wave, você pode medir, se você mede a relação entre dois campos, ainda não foi feito, nós propomos isso, mas você pode medir se o estado projetado no spin é misto ou não, entendeu? Interessante. Nesse nosso caso, a gente está olhando apenas a dissociação térmica, né? Não temos tanto que eu falei sobre um decaimento não hadrônico, né? Apenas, né? Não temos esse nosso meson não está interagindo fortemente, né? Eu estou analisando só efeito de equilíbrio térmico. Mas eu achei muito interessante isso. Vou dar uma olhada sobre esses trabalhos. Tá? Muito obrigado. No nosso caso, a gente realmente não tem nenhuma interação, a gente não está calculando nenhuma interação dos mesons na forma hadrônica, né? A gente usa essa constante de decaimento, porque ela se relaciona também com a amplitude dos picos da função espectral, mas não tem interação forte. Mas achei bastante interessante saber desses resultados, de repente. Você tem trabalho sobre isso, Jorge? Temos sim, eu e Kaiman, que também está. Legal. que também está com a mão. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agora o Rodão também levantou. Kaiman, fica à vontade, abre o microfone. Sim. Obrigado, professor, pela palestra. Eu ia fazer exatamente uma questão parecida com o que o professor Jorge fez, já que a gente fez um trabalho junto, né, sobre isso. Minha pergunta é sobre também o spin, né? Como ele se acopla com essa vorticidade? Será que ele não afeta também no momento da dissociação do J-Psi, né? Na verdade, aquela parte de rotação, a gente começou a ver esse ano. Então, sobre rotação, nós temos um trabalho só, que foi feito com o Otávio e com o Luiz Fernando, que não tem meson, né? É apenas o meio girante, que a gente analisou a temperatura. A parte de comportamento dos mesons em um meio girante, a gente está começando a ver agora. O Ian, né, meu orientado de doutorado, está começando a ver. Ainda não vemos isso, mas eu gostei muito dessas observações, porque, de fato, no caso do campo magnético, né, a relação de polarização e campo tal, desempenha um papel fundamental. Eu nem tinha pensado ainda, agradeço aí de realmente, né, a gente pensar também sobre a relação entre direção do eixo de rotação e polarização. Isso aí vai desempenhar um papel importante, realmente, sem dúvida. O que eu estava pensando, mas eu não sei se esse efeito... se ele aparece na métrica, né? Se você coloca esse efeito, esse acoplamento do spin dos quarks, né, com dentro da métrica. Realmente, a nossa métrica, a gente está fazendo uma métrica que representa apenas o comportamento dos meios, uma métrica de fundo. Né? Entendi. Então, ela vai ter a parte da rotação, mas poderia eventualmente ter algum tipo de coisa, né? Como no caso do campo magnético, uma coisa que eu não comentei, mas é bom dizer. Existem dois tipos de efeito de campo magnético, né, quando você analisa os mesons dentro de um meio. Dois tipos de natureza diferente. Uma coisa é que o campo ele altera as propriedades do meio em si, né, que é formado dos sabores leves. Né? E outra coisa é que o campo pode acoplar. Eu acho que vai na direção que você está falando. Realmente, isso é importante comentar. Você tem também o acoplamento do campo com o momento de dipolo magnético do próprio
meson, né? No nosso modelo, a gente não vê isso. Tem um trabalho do Dow, David Dow, em que ele olha esse tipo de efeito. E a gente chegou, inclusive, a olhar algumas coisas. O Ian estava olhando isso. Aí você usa uma ação diferente, né? BBI, né? Para representar, para você tentar colocar ali o acoplamento, né, do campo magnético com o momento de polo, com o spin, né? Com o spin do meson. A gente, no campo magnético, não fez isso. A gente chegou a começar a olhar, mas não fez. Então, a gente analisou apenas o efeito sobre o meio. Mas foi muito importante esse comentário de vocês, porque, de fato, né, no caso da rotação, a mesma coisa acontece. Quer dizer, existe um efeito da rotação sobre o meio muda, o meio vai ter uma temperatura de desconfinamento diferente e tal. Mas, além disso, pode haver realmente um acoplamento, já que eu tenho o momento angular, né, do próprio plasma, alguma interação disso com o spin. Ela tem uma analogia muito grande, né, do efeito de campo magnético com o efeito de rotação. Isso. Eu acho que valesse a pena a gente voltar a analisar como a gente ficou de fazer para o campo magnético e acabou não fazendo. Esse efeito. É interessante porque com spin 1, essas coisas são medíveis. Com spin no meio, se um Fermi ou lambda, a polarização da lambda também foi medida, só que lambda é spin no meio. Tem muito menos informação, porque é um qubit. Realmente, porque isso é interessante. Eu estava sentindo falta, quando a gente começou a estudar o acoplamento direto do campo magnético com o J-psi com charmônio, né? Eu senti falta de ter mais informações sobre, afinal, qual é o momento, o spin do charmônio, qual é o momento, o que eu coloco como ingrediente para acoplar, né, com o campo magnético do meio, né? Legal, vou dar uma olhada nessas coisas. Muito obrigado. Próximo é o Roldão. Roldão, você tem que ligar o microfone para perguntar. Tá. Nelson, bom, vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Tá, perfeito. Nelson, meus parabéns aí pelo excelente seminário. Obrigado. Para mim, mais uma vez, bem esclarecedor sobre aquela questão do desaparecimento do meson, né? Que a densidade, ela explode, né? Então, excelente você trazer para a gente esse importante resultado. E, bom, era só um comentário, Nelson. No último seminário nosso aí, sobre entropia de configuração, você levantou aquela questão sobre entropia de von Neumann, né? Que seria mais apropriada para descrever sistemas quânticos, né? E só uma informação que eu reproduzi todos aqueles seus resultados sobre entropia de configuração utilizando entropia de von Neumann. E os meus também, né? E toda a questão, Nelson, assim, existem erros de quando envolve, por exemplo, mesons, né, que tem 2 quarks, existem erros de até 2% na descrição da entropia de von Neumann. Quando tem 3 quarks, né, que é bárion, você tem uma diferença também de 2 a 3%, e a grande diferença de entropia de von Neumann para entropia de configuração mesmo, a entropia de configuração diferencial, né? Só vai ter diferença quando você envolve tetraquark e hidrocharmônia, que a diferença chega a 5 a 6%. Então, assim, eu só queria deixar aqui registrado que a Differential Configuration Entropy é uma excelente descrição para qualquer sistema de 2 e 3 quarks, né, mesons e baryons, incluindo temperatura finita, porque todos os resultados são reprodutíveis com erros de 2% quando você pega entropia de von Neumann e quando você pega entropia de configuração. Então, assim, eu acho até descrever meson e baryon, eu acho que a de configuração ainda está excelente, não precisa de von Neumann. A que você chama de von Neumann seria aquela dividida pela integral do módulo quadrado, normalizando? Uhum. Ah, tá. A diferença é dividir pelo máximo ou dividir pela normalização, né? Isso. Tá? Então eu agradeço. Tá. Eu que agradeço. Agradeço de novo. Obrigado, gente.
Obrigado, pessoal. Tem mais perguntas? Alguém quer ainda fazer algum comentário? Bom, eu tenho uma pergunta, Nelson. Lá no começo, né, quando você faz o buraco negro de de Sitter, você faz toda aquela associação da temperatura Hawking com a temperatura do plasma, né? Isso aí, a rotação do buraco negro com a rotação do plasma e tudo mais. A minha pergunta é, o horizonte do buraco negro tem alguma associação com alguma outra coisa no mundo da QCD? Não lembro se você chegou a comentar sobre isso. O horizonte, associação com alguma coisa. Pensando. Ou seja, se tem algum observável na QCD associado ao horizonte no ADS-5. Bom, no nosso mapeamento, né, a teoria de calibre, né, que seria o que a gente está reproduzindo, ela é localizada na fronteira, né? Uhum. Então, do ponto de vista da teoria de calibre, né, ela está localizada na fronteira. O horizonte se relaciona com o valor de temperatura, né? Quer dizer, não há nada localizado, digamos assim. Até um raio, né? Agora, bom, tem Agora, uma anti de Sitter é semelhante a de Sitter? Tem dois horizontes? Buraco negro? Não, eu não sei. esse buraco negro que eu estou analisando tem um horizonte só. Um só, tá. Aqui tem uma questão que eu acho que é importante dizer. Que este tipo de buraco negro que a gente usa, talvez pudesse ser chamado mais adequadamente de brana negra. Por quê? Porque ele tem um horizonte plano, né? Muitas coisas que o buraco negro da gravitação, né? Gravitólogos, né? Trabalham com buraco negros do nosso mundo 3+1 dimensional, né? E eles têm simetria esférica, né? Schwarzschild, tudo mais, simetria esférica. Você está pensando no buraco negro, você encontra ali em algum lugar do universo, né? Nessa nossa representação, esse buraco negro que a gente usa, ele não tem simetria esférica. Você pode fazer um anti-de Sitter simetria esférica, o Witten fez isso, achou transição Hawking-Page mesmo sem botar nenhum modelo, nada, mas o buraco negro que a gente usa na nossa modelagem, ele tem um horizonte que é plano, é um plano infinito. A fronteira é um plano infinito, o horizonte é um plano. Então não é exatamente um buraco negro do tipo que se usa em gravitação. O de gravitação você tem uma coordenada compacta, né, no horizonte, tem um ângulo, né, tem uma casca, né, o horizonte é uma casca. O nosso horizonte é um plano infinito, é uma brana, né, esse tipo de objeto, inclusive essas soluções, elas foram estudadas inicialmente pelo Horowitz Strominger, se não me engano, o Mal da Sena pegou isso de lá, como sendo, ele chamava o artigo de black P brains, né, que seriam branas negras com uma certa dimensão P, né, dimensão geral. Então tem essa diferença, muitas coisas mudam. Você tem uma geometria plana ou esférica, dá uma diferença enorme. No caso da geometria esférica, se você pegar um buraco negro diante de Sitter com geometria esférica, o raio do horizonte entra como um parâmetro, a temperatura também. Por isso, há dois parâmetros, aí quando os dois atingem uma certa relação, você tem uma temperatura de transição de fase, temperatura de Hawking-Page. O Hawking e o Page estudaram isso, né? Se você bota uma geometria plana, não tem mais nenhum parâmetro. Existe um R, um raio de curvatura do ADS, que é parâmetro, não entra como parâmetro. Então, se você botar o buraco negro plano, que é o que nós usamos, e não botar mais nada, não botar esses modelos que eu usei, você não tem transição de Hawking-Page, você tem buraco negro para sempre, não tem fase confinada, não tem nada disso. Então, esse buraco negro plano, né, a gente chama de buraco negro, mas a noção mais, né, corriqueira para quem é familiarizado com gravitação é de um buraco negro com geometria esférica. E quando você muda para plano, não é apenas uma mudança de sistema de coordenada. A física
fica muito diferente, né? Você perde um parâmetro que você teria, que seria o raio do horizonte. A localização do horizonte não entra da mesma maneira com esse parâmetro, o raio, né? Não tem uma superfície. Então, a gente chama de buraco negro, ODS, mas é um objeto diferente. É uma brana negra, né, com um comportamento bem diferente. Que, aliás, é uma coisa interessantíssima, como é que você, mudando sistemas de coordenadas, né, dentro do próprio ADS, você pode achar coisas muito diferentes, né? Porque dependendo da coordenada, você vai pegar uma região a mais e tirar outra e tal. E tem um trabalho muito interessante do Clifford Johnson, mostrando como é que a fronteira do espaço diante de Sitter poderia ser um anti-de Sitter, um de Sitter, uma esfera, tudo dependendo da coordenada que você usa. É uma coisa impressionante. Porque Legal. você está vendo cartas, né? Existe lá o espaço, você pega uma carta, né, para representá-lo, e ela não vai até um determinado lugar, a outra vai até aqui. Mas esses buracos negros são meio diferentes, por isso que essa interpretação de horizonte fica um pouco diferente por ser plano. Beleza, obrigado. Tem mais mãos levantadas aqui. Alfonso. Oi, sim, eu só queria complementar essa conversa interessante, né, sobre o horizonte, que também em holografia também é calculado a área do horizonte. A área do horizonte, via aquela fórmula do Bekenstein-Hawking, permite obter a entropia do buraco negro, né? E em holografia, normalmente, identificamos, né, a entropia do buraco negro é identificada com a entropia do plasma, né, do fluido dual ao buraco negro, né? Então, se quiser a informação mais próxima, né, que você consegue extrair puramente do horizonte, seria essa área que você identifica como a entropia do buraco negro e, portanto, a entropia do plasma. Então, se quiser, você pode até fazer termodinâmica puramente com informação do horizonte, né, com a área do horizonte. Interessante, Alfonso. Agora, esse nosso plano é infinito, né? Então seria meio uma entropia por unidade de área, né? O do Bekenstein é esférico, né? Isso, Aí, exatamente. Nossa, É uma densidade de entropia. Na verdade, a gente fala área, né? Mas seria um volume, né? Em 5 dimensões seria um volume. Seria o volume do horizonte, né? Mas seria uma área tridimensional. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, mais perguntas? Luciano. Oi, Rodrigo. Obrigado. Também quero parabenizar Nelson pelo seminário, por esse panorama que ele nos forneceu sobre a linha de trabalho que ele vem atuando, né, que o grupo vem atuando. É bem interessante ter essa ideia, né, e também gratificante ver o desenvolvimento, né, como vocês estão avançando no tema. A minha pergunta é, na verdade, de um, digamos, fenomenólogo hadrônico, tá certo? Eu não tenho nenhuma experiência, nenhuma expertise nessa área de correspondência a DSFT e modelos holográficos. Portanto, eu queria voltar, na verdade, só para o seu resultado do slide 18, da função espectral em função da energia, que eu achei bem curioso, porque provavelmente vocês, claro, compararam essas informações com alguns outros modelos, né? Então, algumas predições que nascem de trabalhos que tentam incluir temperatura em modelos efetivos, há a ideia de que você tem, por exemplo, se você pega, tudo bem que você está aí olhando, está preocupado com a questão da dissociação do charmônio, mas se eu, por exemplo, tento utilizar modelos efetivos e, sei lá, utilizando o formalismo de Bethe-Salpeter e tento incluir os efeitos de temperatura, por exemplo, para mesons charmosos, enfim, para estados ligados de mesons pesados também, o que nós percebemos? Quando você inclui a temperatura via o modelo de tempo imaginário,
e também você pode vestir a massa dos mesons que vão ser ligados, o que você percebe é que a temperatura vai ter esse efeito similar ao seu, não é? Você vai ter um pico, a temperatura zero, e à medida que a temperatura aumenta, você vai ter esse espalhamento, né? Esse esparramento, essa ideia de que você tem aí, que eu interpreto que é como você ter uma modificação da massa do estado e um aumento da largura do sistema, daquela partícula, daquele estado, ou seja, você vai ter largura térmica que vai aumentar, correto? Essa a sua interpretação. O curioso é que alguns trabalhos, eles dizem o seguinte: quando você veste a massa dos estados, né, ou seja, você obtém alta energia, com o efeito de temperatura, esta massa ela vai ser deslocada para alguns casos, como, por exemplo, para o JPSI, para estados ligados, tipo de um D-star-D, por exemplo, você tem um deslocamento para a esquerda, ou seja, a massa diminui. O que você está me mostrando aí é que sua massa aumenta, correto? Ela está aumentando, deixa eu voltar Tudo bem aqui. que isso não é, digamos assim, consenso na comunidade, mas é curioso você ter esse deslocamento para a direita, a massa aumentando com o valor da temperatura, o que, digamos assim, na maior parte dos resultados da comunidade, as massas dos estados elas diminuem com o aumento da temperatura. Talvez seja interessante também ver o porquê que isso está acontecendo. Eu não sei, você está incluindo, aí uma pergunta bem ingênua também, você está incluindo aquele fator que você está vinculado à largura, não é, para dar a noção da largura de decaimento. Você, de certa maneira, você também coloca ele dependente da temperatura ou ele é um valor constante? Valor, desculpa, qual o valor que você está falando? Não, então, você calcula a largura de decaimento, perdão, essa largura de decaimento nasce de lá da função do polo, não é? Aquilo é constante, aquilo é uma constante de decaimento, é um valor para temperatura zero apenas, né? Então, essa constante você também isso, você não colocou dependente da temperatura também não? Não, a gente fez o ajuste daquela constante para a temperatura zero com o que a gente pegou de dado experimental, aquele valor não muda, né? Aquele valor é só o valor de temperatura zero, como a gente também tem um outro input, né, que é a massa, aquela massa, a gente ajusta, na verdade, o modelo, ele tem parâmetros a serem ajustados, né? A gente coloca ele em temperatura zero, e aí, em temperatura zero, a gente procura os valores de parâmetros que levem ao melhor ajuste possível das constantes de decaimento, F, que são em temperatura zero, e das massas em temperatura zero, tudo vindo de dados do PDG. Aí a gente pega esse modelo e coloca a métrica de buraco negro, aí coloca essas partículas em um meio com temperatura diferente. Nós com aqueles parâmetros do vácuo. Essa questão que você está colocando é bastante interessante, né? De se a modelagem poderia ser o próprio modelo, os parâmetros do modelo também não poderiam. Geralmente eu estou pensando nisso, como você pode vestir, digamos assim, os parâmetros. Essa ideia que eu queria te perguntar, se você já pensou sobre isso. É uma ideia bastante interessante. A gente já pensou sobre esse tipo de coisa, nós nunca fizemos uma modelagem assim. Mas, realmente, se você tem razão, se aqueles parâmetros são associados a quantidades físicas, e aí essa abordagem de pegar o mesmo background com as quantidades físicas de temperatura nula e levar para a temperatura finita, talvez mais. O problema é que aí talvez criasse uma situação, né, de uma certa indeterminação, né, porque eu teria o resultado, quais seriam, como variam os parâmetros que a gente mantendo a partícula, o modelo com os parâmetros variando apenas o meio, né, a gente consegue achar todo o espectro em outras temperaturas. Para eu antecipar, eu teria que antecipar, né, qual seria a variação desses parâmetros, vestir os parâmetros, né, como você colocou, né?
Isso, ou seja, levar em conta o meio, nesses, os efeitos do algo meio. bastante não trivial, né, de ver. Teria que talvez trazer de algum outro caminho, né, como seria a evolução por temperatura, né, deles, né. Tá ok, obrigado, Nelson. É algo bastante interessante, agradeço muito aí o comentário, muito interessante mesmo, todos os comentários. Bom, obrigado, pessoal. Bom, temos tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver. Só um comentário. Claro. Eu acho que isso nome de Sitter e anti-de Sitter pode confundir muita gente, porque são muito diversos os espaços. No caso do de Sitter, o horizonte é espaço-temporal, no caso de anti-de Sitter é puramente espacial, praticamente uma caixa, né? Aqui é tudo de Sitter, aqui não tem de Sitter, não. No caso anti-de Sitter tem S-matrix, no caso de Sitter não tem. Não é simplesmente anti, é diferente. Aqui é tudo, o que a gente faz é tudo anti-de Sitter. Teve uns trabalhos, acho que do Schrödinger, né, em de Sitter eu acho que não existe um equilíbrio térmico bem definido, né? Não existem estados QMS. Sim. A gente só usa ADS mesmo. Bom, muito bem, pessoal. Então, vou pedir a todos que liguem novamente o microfone para a gente agradecer mais uma vez ao professor Nelson. Eu agradeço muito obrigado a vocês. Bom, Nelson, muito obrigado pelo seminário. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E até a próxima. Vou interromper a gravação aqui. Abraço a todos, prazer encontrá-los.